Elias sempre acreditou que uma vida correta seria suficiente para mantê-la em paz. Desde cedo aprendeu a acordar cedo, trabalhar com honestidade, respeitar as pessoas e confiar em Deus mesmo quando não entendia tudo. Sua fé não era exuberante, mas era constante, silenciosa, como uma chama pequena que nunca se apagava. Ele não pedia grandes coisas em suas orações, apenas proteção, direção e forças para continuar. A vida seguia em um ritmo previsível, seguro, quase confortável demais. Ainda assim, havia dentro dele uma inquietação que não sabia explicar, como se estivesse vivendo aquém do que foi criado para ser. Tudo começou a mudar quando a perda chegou sem aviso. Não foi apenas algo material, mas algo que carregava sentido, identidade e afeto. O chão desapareceu sob seus pés. O que antes era certeza virou lembrança, e o futuro, que parecia tão organizado, tornou-se um vazio ameaçador. Elias tentou manter a postura, repetiu versículos, fez orações decoradas, mas pela primeira vez sentiu que Deus estava em silêncio. Não um silêncio calmo, mas um silêncio pesado que ecoava dentro do peito. Com o passar dos dias, a dor não diminuiu. Pelo contrário, ela se aprofundou. Pessoas que antes o admiravam passaram a questionar suas escolhas. Algumas se afastaram, outras ofereceram conselhos vazios, como se a fé fosse um botão que pudesse ser acionado a qualquer momento. Elias começou a se perguntar se havia falhado em algum ponto, se tinha feito algo errado para merecer aquilo. A culpa começou a se misturar com a tristeza, e a fé, antes simples, tornou-se um campo de batalha interno. As noites se tornaram longas. O sono vena tardi partecido. Em muitas delas, Elias permanecia sentado, olhando para o nada, tentando encontrar sentido em tudo aquilo. Ele lembrava de suas orações antigas, feitas com confiança, se perguntava em que momento havia perdido a certeza de que estava sendo ouvido. Não era apenas a dor da perda que o machucava, mas a sensação de abandono. Ele nunca havia se sentido tão sozinho, nem mesmo quando estava cercado de pessoas. Com o tempo, Elias começou a se isolar. Evitava encontros, conversas profundas, qualquer coisa que pudesse fazê-lo reviver a ferida. A fé, que antes o aproximava das pessoas, agora parecia separá-lo. Ele via outros prosperarem, avançarem, testemunharem vitórias, enquanto ele permanecia preso naquele lugar de espera e silêncio. Em seu coração, crescia uma pergunta que ele tinha medo de formular em voz alta: e se Deus não tiver mais planos para mim? Foi nesse período que a dor começou a expor coisas que ele nunca havia encarado. Feridas antigas, rejeições mal resolvidas, expectativas escondidas até de si mesmo. Elias percebeu que parte de sua fé estava sustentada na ideia de controle, na crença de que, fazendo tudo certo, o resultado seria previsível. A dor arrancou essa ilusão de suas mãos. Ele não tinha mais garantias, não tinha respostas. Pela primeira vez, não tinha forças para fingir que estava tudo bem. Em um momento de exaustão profunda, Elias parou de tentar ser forte. Não houve discurso, nem oração ensaiada. Houve apenas lágrimas, palavras quebradas e um coração rendido. Ele não pediu explicações, não pediu que a dor fosse retirada. Apenas entregou tudo o que ainda segurava, inclusive a necessidade de entender. Foi ali, naquele lugar de completa vulnerabilidade, que algo começou a mudar dentro dele, mesmo que nada ao redor tivesse mudado. Os dias seguintes continuaram difíceis, mas havia uma diferença sutil. Elias começou a perceber que a dor não estava apenas destruindo, estava moldando. Ele passou a ouvir mais, a falar menos. Passou a sentir compaixão por dores que antes não compreendia. Pessoas começaram a se aproximar, não atraídas por respostas prontas, mas pela verdade que havia em suas palavras. Ele não falava de um Deus distante, falava de um Deus presente mesmo no silêncio. Aos poucos, Elias percebeu que sua história estava sendo usada de uma forma que ele jamais imaginou. Aquilo que o feriu se tornou ponto de conexão com outros. Sua dor se transformou em linguagem. Sua perda, em ponte. Ele entendeu que Deus não havia desperdiçado nenhuma lágrima, nenhum momento de confusão, nenhuma noite sem respostas. Tudo estava sendo entrelaçado em algo maior do que ele conseguia ver no início. Quando uma nova oportunidade surgiu, ela não veio com promessas fáceis. Veio com risco, com medo e com a exigência de confiar novamente. Elias hesitou,
lembrando-se de tudo que havia perdido, mas agora ele entendia algo que antes não compreendia. A dor não era um sinal de abandono, mas de preparação. Não era o fim do caminho, era a travessia. Ele deu o passo, não com ausência de medo, mas com fé amadurecida. Uma fé que não dependia mais de resultados imediatos, mas de confiança. E ao atravessar, Elias percebeu que o destino não era apenas um lugar ou uma conquista, mas quem ele havia se tornado ao longo do caminho. A dor que quase o destruiu foi a mesma que o conduziu ao propósito. No final, Elias se encontrou ajudando alguém que estava exatamente onde ele esteve um dia. Não ofereceu fórmulas, apenas presença. Não prometeu ausência de dor, apenas esperança. Em seu olhar havia paz, não porque tudo foi devolvido, mas porque tudo fez sentido. Ele finalmente entendeu que a dor que Deus permite nunca é para matar, mas para conduzir. Nunca é para parar, mas para atravessar. E que, muitas vezes, o destino não está depois da dor, mas nasce dentro dela. O tempo passou, mas Elias nunca mais foi o mesmo. Não porque a dor tivesse desaparecido completamente, mas porque ela havia perdido o poder de defini-lo. Ainda existiam lembranças que apertavam o peito, momentos de silêncio que levavam a refletir, porém agora havia algo diferente em sua postura. Ele não fugia mais da dor. Ele a reconhecia como parte da jornada, como um território onde Deus também caminhava. As pessoas começaram a enxergá-lo não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que havia atravessado o vale sem negar a própria humanidade. Elias falava pouco, mas quando falava, suas palavras carregavam peso. Não eram discursos elaborados, eram verdades lapidadas no sofrimento. Ele não exaltava a dor, mas também não a desprezava. Sabia que havia aprendido ali o que jamais aprenderia em dias fáceis. Em certos momentos, o medo tentava retornar. Havia noites em que Elias acordava com a sensação de que tudo poderia ruir novamente. O passado ainda sussurrava lembranças de perdas, e a mente insistia em perguntar se ele teria forças para enfrentar outra travessia caso fosse necessário. Nessas horas, ele não lutava contra o medo. Aprendia a caminhar com ele, confiando não em sua própria resistência, mas na fidelidade de Deus. A jornada começou a levá-lo a lugares inesperados. Convites surgiam. Encontros improváveis aconteciam. Pessoas feridas cruzavam seu caminho como se fossem guiadas por algo invisível. Elias percebia que não era coincidência. Cada conversa, cada escuta silenciosa, cada lágrima compartilhada parecia fazer parte de algo cuidadosamente tecido. Ele entendeu que o propósito não se revelava de uma vez, mas se manifestava em fragmentos, na fidelidade diária. Houve um momento em que Elias foi confrontado com seu passado de forma direta. Alguém ligado à sua antiga dor reapareceu, trazendo à tona memórias que ele acreditava ter superado. A ferida ainda existia, e a reação inicial foi de defesa. Ele sentiu raiva, confusão, vontade de se afastar. Por um instante, pensou que tudo o que havia construído internamente poderia desmoronar. Mas, ao invés de fugir, ele ficou, ouviu, chorou em silêncio, e escolheu não permitir que o passado definisse novamente seu presente. Foi ali que Elias percebeu o quanto havia sido transformado. Antes, aquela situação o destruiria. Agora, ela o fortalecia. Não porque ele era mais forte, mas porque havia aprendido a confiar em Deus mesmo quando as emoções gritavam o contrário. O perdão não veio como um sentimento imediato, mas como uma decisão consciente. E essa decisão o libertou mais uma vez. Com o tempo, Elias começou a entender que a dor não era apenas uma ponte para o seu destino, mas também uma porta para o destino de outros. Ele passou a orientar, aconselhar e caminhar ao lado de pessoas que estavam atravessando seus próprios desertos. Não se colocava acima de ninguém. Caminhava ao lado. Sabia que cada jornada era única, mas também sabia que o silêncio de Deus nunca era ausência. Houve um período em que Elias sentiu novamente o peso da espera. Nem tudo avançava como ele imaginava. Alguns sonhos ainda pareciam distantes. Ele percebeu que o amadurecimento espiritual não elimina a frustração, mas ensina a lidar com ela sem perder a fé. Ele aprendeu que confiar não é acelerar o processo, mas permanecer fiel durante ele. Em meio a esse novo tempo, Elias começou a perceber sinais claros de que Deus estava abrindo caminhos que antes pareciam impossíveis. Portas se abriram não por força, nem por mérito, mas por alinhamento. Ele estava no lugar certo, com o coração certo.
E mesmo assim, cada avanço vinha acompanhado de responsabilidade. Quanto mais crescia, mais entendia que o chamado não era sobre reconhecimento, mas sobre serviço. Em um dos momentos mais marcantes dessa nova fase, Elias se viu diante de uma escolha que colocava à prova tudo o que havia aprendido. A decisão envolvia conforto pessoal versus obediência, segurança versus propósito. Ele sabia que escolher o caminho mais fácil significaria voltar para uma vida previsível, mas vazia. Escolher o caminho mais difícil significava confiar mais uma vez, sem garantias. Elias escolheu confiar. A consequência não foi ausência de desafios, mas presença constante de Deus. Ele percebeu que o verdadeiro milagre não era o que acontecia ao redor, mas o que permanecia dentro dele. Uma fé que não dependia de circunstâncias. Uma esperança que não se quebrava diante do atraso. Uma paz que coexistia com a incerteza. Ao olhar para trás, Elias viu com clareza algo que antes era impossível enxergar. Cada dor, cada perda, cada silêncio havia sido um convite para atravessar. Ele não teria chegado onde estava se tivesse sido poupado do sofrimento. O destino não o esperava do outro lado da ponte. O destino foi construído enquanto ele caminhava sobre ela. Agora, quando Elias encontrava alguém em meio à dor, ele não apressava o processo, não minimizava o sofrimento. Ele sabia que Deus não remove a dor apressadamente, porque muitas vezes é nela que o caráter é formado, a fé é purificada e o propósito é revelado. Elias entendeu, enfim, que a história não era apenas sobre ele. Sua vida era uma mensagem viva. A dor que Deus permite nunca é em vão. Ela prepara, alinha, fortalece e conduz. E mesmo quando tudo parece perdido, Deus está apenas construindo uma ponte invisível, ligando quem a pessoa é a quem ela foi chamada para ser. E enquanto caminhava, Elias já não temia mais as travessias. Ele sabia que, se a dor viesse novamente, não seria para destruí-lo, mas para levá-lo ainda mais perto do destino que Deus havia preparado desde o início.